O favoritismo de Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal gerou uma disputa acirrada pelo Ministério da Justiça. Aliados de Lula afirmam que ele deve indicar uma mulher para a pasta, algo inédito, em 201 anos de história. Já a equipe de Dino promove a disputa dentro da própria pasta. Os candidatos a assumir são o secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, e o interventor federal Ricardo Capelli, além do secretário nacional do Consumidor, Vadi Damos. O tema é tratado com discrição no Ministério, já que o cargo na Justiça não está vago e todos alegam que não existe competição. Será? No entanto, interlocutores confirmam que a disputa já acontece nos bastidores e a gente vai girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, Flávio Dino agora é o favorito para ser indicado à vaga de Rosa Weber. Correm por fora Jorge Messias da AGU, também o Bruno Dantas do TCU. Há muita especulação para quem seria o substituto na Justiça. Há uma cobrança também para que seja uma mulher. Será que teremos surpresas? Olha, ainda há essa defesa, né, de que seja uma mulher negra de esquerda. Ontem eu conversei com uma líder de governo no Congresso Nacional e ela me deu uma radiografia assim, que existe ainda essa expectativa, essa esperança, mas que essa é uma decisão do presidente e que a tendência é que seja mesmo Flávio Dino. Mas ela me disse que existe uma defesa, já o PT fechou e quer o Messias, né? A ideia é que o Jorge Messias seja o ministro supremo, isso é o PT. O PT quer ele, né? Agora, se indicar o Flávio Dino para o Supremo, evidentemente existe uma defesa forte de que Flávio Dino continue na Justiça e que seja preparado para ser o futuro candidato à presidência da República. Existe uma defesa forte, dizendo, olha, aí me disseram, se ele for para o Supremo, não está anulado, ele pode deixar a toga lá na frente e ser candidato. Aí é muito mais complexo, muito mais problemático, né? Ele é um senador licenciado, hoje, senador licenciado e ministro da Justiça. Teria que largar tudo isso e ir para o Supremo, ele é um juiz também de carreira. Acontece o seguinte, que nesta disputa toda, Lula ainda não bateu o martelo, até falaram para ele voltar da cirurgia mais tranquilo e tomar essa decisão. É que o Dantas está forte demais, e não o Cláudio Dantas aqui, né? Está forte demais na área política. Ele tem uma defesa muito grande. Chegou no Tribunal de Contas da União exatamente por essa força política. Ginhargello, ex-senador, foi o indicado do Senado, que no Tribunal de Contas da União a formação é por indicação de vários setores, né? Da Câmara, do Senado, e era a vez do Senado decidir. E o Senado indicou o Ginhargello. O Tribunal de Contas da União disse, nós não daremos posse ao Ginhargello. E foi muito bem feito, porque o Ginhargello está preso até hoje, foi preso. E aí o Dantas, que era o assessor lá do Senado e do Renan Calheiros, caiu na graça e foi para o Tribunal de Contas da União. Ele é competente, novo, muito articulado politicamente, tem um grande apoio na política, né? E pode sim ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a notícia real é de que não há ainda uma decisão e os grupos estão querendo. Pois a impressão que se tem aqui é que para mulher e tal, isso aí já não tem mais força, não. Pois é, mas você falou que Bruno Dantas é jovem, mas Bruno Dantas e Jorge Messias, os dois têm menos de 45 anos, Flávio Dino, um pouco mais velho, tem 55 anos. Agora, Dantas, o que a gente pode esperar para essa vaga na Justiça que seria aberta caso Flávio Dino seja indicado? Temos 3 homens no páreo, só que há uma ala do PT que defende de forma insistente que Lula coloque uma mulher no Ministério da Justiça, é isso? Exatamente. Eu trouxe primeiro essa informação aqui, inclusive o nome que o Dino queria para substituí-lo era o do advogado Arruda Botelho, que hoje é secretário nacional de Justiça. E aí isso está desagradando muito o pessoal do Prerrogativas, que defende o nome de uma mulher. Até porque seria uma forma do Dino ocupar ainda mais espaço, mais poder. Estaria no
no Supremo e, de alguma maneira, ainda continuaria aí com alguma influência no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O Botelho já foi do Prerrogativas, mas brigaram. Então, essa disputa é uma disputa aí, vamos dizer assim, que ela acontece nos bastidores entre os grupos que estão no mesmo campo político, né? Não deixa de ser uma briga fratricida aí. É bem provável que eles consigam, em função justamente da indicação de um homem para o lugar da Rosa Weber lá no Supremo, eles consigam aí esse paliativo da indicação de uma mulher para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E aí vem a pressão, que eu já havia mencionado, para a divisão das pastas. O Ministério da Justiça ser uma pasta isolada da Segurança Pública. O Zé mencionou aí a força do Bruno Dantas, né? E o apoio que o Jorge Messias tem. O Bruno Dantas já está virando alvo de fogo amigo também. Hoje saiu uma matéria na Folha de diálogos dele com o Deltan Dallagnol, diálogos lá da Operação Spoofing, né, hackeados lá do celular do Deltan Dallagnol, e mostrando aquilo que eu venho falando há muito tempo. O clima ali de parceria, de colaboração que existia entre o Tribunal de Contas, e aí no caso, na própria figura do Bruno Dantas, e a Força-Tarefa da Lava Jato. É bom que se lembre sempre que a Lava Jato ou a 13ª Vara nunca determinou a suspensão de qualquer contrato da Petrobras com empreiteiras, porque não tem prerrogativa, não tem jurisdição para isso. Quem determinou a suspensão, recomendou a suspensão desses contratos e o que levou justamente à quebradeira dessas empresas, né? Porque suspende contrato, não tem mais pagamento, tem que demitir todo mundo. Quem fez isso foi o TCU, foi o Tribunal de Contas da União. Ele aprovou vários acórdons, inclusive um desses acórdons, o voto do relator foi do próprio Bruno Dantas. O Bruno Dantas chegou a dar uma entrevista ao Estadão dizendo que empreiteiras da Lava Jato, pegas na Lava Jato, mereciam a pena de morte. Então eu fico pensando o que um petista, o que o Lula, né, que defende a ideia de que houve uma conspiração para acabar com a indústria nacional, uma conspiração idealizada pela CIA, né? Como é que fica essa postura, né, do Bruno Dantas, que, claro, ele mudou completamente de um tempo para cá, passou a usar o Tribunal de Contas, inclusive, ali junto com o procurador, agora me fugiu o nome dele, aquele procurador junto ao TCU, o Lucas Furtado, né? E os dois fizeram parceria, inclusive, para ir atrás do Sérgio Moro e atrás do Deltan Dallagnol e de toda essa turma, para talvez aí tentar limpar a barra daquilo que eles sabiam que tinham feito no passado. O Tribunal de Contas é quem tinha essa prerrogativa, é quem fez, é quem determinou, e a própria Petrobras, que naturalmente mudou a gestão que assumiu viu, né, aquilo tudo acontecendo, abriu investigações internas sobre aquelas mesmas denúncias que já eram investigadas pela Lava Jato, descobriu muita coisa errada e mandou suspender e revisar contrato. Aliás, não foi a primeira vez, não. Até antes da Lava Jato, a gente já sabia, a imprensa já denunciava suspeitas de problemas em diversas obras, o próprio Comperj. Muitas dessas obras foram suspensas por N motivos, né? Então, é bom que fique claro, porque a gente está vivendo um momento, né, de reescrever a história, né, de se impor uma narrativa, que a narrativa ela considere, pelo menos minimamente, os fatos. Mas, aí, Bruno Dantas, por causa da sua força, né, Zé, está sendo alvo aí de fogo amigo, naturalmente, porque essa disputa pela vaga da Rosa Weber, eu avisei, ela vai ser muito mais concorrida do que a que nós tivemos aí em relação ao Zanin. A aguardada indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal e também essas expectativas para as vagas que podem ser abertas, no caso especialmente de Flávio Dino. Se ele sair, há pelo menos 6 pessoas nessa lista de espera. Quem chamou? Você, Zé? É só para dizer uma frase aqui que o Jobim falou e que todos estão respondendo quando se pergunta sobre isso, de que cargo de ministro do Supremo a gente não pleiteia, mas também não recusa. Certamente. Duvido alguém recusar uma proposta como essa. Roberto Mota, também queremos escutar o que você tem a dizer sobre essa possibilidade de Flávio Dino ser indicado. A vaga seria aberta no Ministério da Justiça e há pelo menos 6 nomes. Esses 3 que nós indicamos, há uma cobrança para que uma mulher
ocupe uma vaga como ministra da Justiça, mas também tem informações aqui que chegam de Brasília, naturalmente informações de bastidores, que há 3 outros nomes que poderiam receber essa incumbência de cuidar da pasta da Justiça. O próprio ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o Vinícius Carvalho, da CGU, e o próprio Jorge Messias, da AGU, seria uma opção para Lula. Mota. Essa disputa faz parte do jogo, porque política é a busca pelo poder. Os políticos querem mais poder para que sejam eleitos ou reeleitos. Por isso, todos os políticos querem verbas e cargos na máquina pública. E o Ministério da Justiça tem isso e tem mais. Tem polícias. Tá certo. Eu vou passar para o Beraldo. Antes, só tem uma informação adicional, Beraldo, porque o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira que a bancada do partido deverá apoiar uma eventual indicação de Flávio Dino para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista, o mandatário declarou, e vou abrir aspas, se for um cidadão preparado, que é o caso, devemos, nós do PL, votar a favor, fecho aspas. Caso seja mesmo indicado por Lula, Dino terá que passar, a gente relembra, por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois será aprovado pela maioria do plenário na casa. Ao todo, o partido de Jair Bolsonaro conta com 12 senadores e detém a 2ª maior bancada no Congresso. Cristiano Beraldo, ainda nessa discussão que envolve a indicação para o Supremo Tribunal Federal, como avalia essa fala, essa declaração de Valdemar Costa Neto? Surpreende o PL vindo talvez um pouco mais para o centro ou não? O PL sempre foi assim? O que acontece nessa manifestação é que, para um partido político, obviamente é muito mais fácil conversar com um ser político. E Flávio Dino é um ser político, né? Foi governador do Maranhão, foi eleito senador e hoje é ministro da Justiça. Agora, a gente precisa resgatar aqui o que deve acompanhar, né, as qualidades que devem acompanhar um ministro, um indicado pelo presidente da República à corte. E se você observar o que aconteceu com o histórico de Flávio Dino, e a gente tem que olhar de forma técnica, sem fazer nenhum juízo de valor pessoal, mas ele foi governador do Maranhão por 2 mandatos. E se nós observarmos índices do IDEB, se nós observarmos índices de violência, de saneamento e tantas outras coisas, a gente vai ver que não houve evolução, não houve entrega por parte de Flávio Dino à altura daquilo que a população do Maranhão merece e à altura do dinheiro que o Maranhão tem para fazer os investimentos devidos. E aí você vê que há um problema de concepção do que é o Estado, porque o dinheiro acaba fluindo para onde não deve. E aí você tem o Jorge Messias, que está envolvido num evento que ficou conhecido no Brasil inteiro, que é aquela tentativa de nomear o então ex-presidente Lula como ministro para evitar um pedido de prisão vindo da 13ª Vara de Curitiba. Olha, isso é uma pataquada, né? Isso já demonstra que ele é um executor de ordens. Isto não coloca no patamar daquelas pessoas que têm notável saber jurídico. Eu acho muito triste que a discussão sobre a formação da Corte Suprema do Judiciário Brasileiro se dê nessas bases. A gente precisa resgatar a essência do Supremo. A gente precisa colocar ali não uma mulher por ser mulher, ou um homem por ser homem, ou por ser amigo do presidente da República, ou ter prestado favores ao presidente da República. As pessoas que têm qualidade técnica para defender a letra da Constituição, doe a quem doer, independente da pressão popular, independente das suas ideologias. Pessoas que amem o direito, que vivam pelo direito. E a gente não está vendo nenhuma opção dessa grandeza.
Zé Maria, essa fala de Valdemar Costa Neto, o Beraldo destacou, trata-se de um ser político se referindo a um outro ser político, apesar de ser oriundo da magistratura, há muitos anos no poder legislativo, foi governador também de seu estado. É melhor para um presidente de sigla imaginar que eventualmente vai ter um ex-parlamentar ali ocupando uma cadeira do Supremo Tribunal Federal? Isso faz diferença? Pois é, aquela velha pergunta, é melhor, mas melhor para quem, né? Não é incoerente, é coerente esta linha do Valdemar da indicação de Flávio Dino, né? Ele é um senador licenciado, milita na política muito bem, e os políticos têm uma relação direta com o Supremo, né? O Supremo é o que vai julgar os deputados e senadores, então há todo o interesse. Eu fiquei surpreso com o atual ministro Zanin. Logo que começou a falar do nome dele, conversei com alguns senadores que me surpreenderam, dizendo, olha, ele tem muito apoio aqui. Eu esperava uma reação forte, não, foi o advogado do presidente. Não, ele teve desde o início um apoio muito forte no Senado Federal. E agora acontece a mesma coisa com Flávio Dino, né? Ele tem um apoio forte, apesar de uns nomes mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro contra, mas ele tem um apoio forte no Senado Federal e é um suplente de senador, é um senador licenciado, não é suplente, é um senador licenciado para ocupar o Ministério da Justiça. Então ele tem apoio, não é uma incoerência essa fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que conhece muito bem o ambiente. Portanto, não há veto e essa decisão é só reforçar que quem está falando aí, que sabe quem vai ser ministro, não está na real não, porque o que eu tenho informação é que Lula nem toca no assunto e desconversa quando alguém puxa o assunto sobre essa indicação. Agora, Dantas, essa fala de Valdemar Costa Neto reverberou no próprio PL, não foi? Sim. O Rogério Marinho e outros senadores já rechaçaram, dizem que são contra, que vão votar contra. Esse apoio que o Zé mencionou em relação ao Cristiano Zanin e que provavelmente o Dino vai ter também, se chama medo, né? Porque o senador, eu vou até dar um exemplo, né? O que aconteceu com Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre segurou a indicação, a votação do André Mendonça por meses, criou um constrangimento inédito e tal. E se arrependeu profundamente disso. Por quê? Porque ele não conseguiu evitar o óbvio. Ele seria aprovado, sabatinado e viraria ministro do Supremo. E o Alcolumbre hoje tem um inimigo como ministro do Supremo. E nenhum senador quer ter ministro Supremo, né, com uma lembrança negativa. Olha, você votou contra mim, você não me apoiou, ou você segurou a minha indicação 6 meses dentro da gaveta. Então é isso, infelizmente é isso. São senadores, a maior parte deles tem telhado de vidro, né? Sabem que seus casos vão acabar batendo no gabinete desses ministros e então, por precaução, por cautela, eles já apoiam, já assinam onde tiver que assinar e bola para frente. O jeito de consertar isso, ou de minimizar isso, seria primeiro acabar com o foro privilegiado, que é um projeto que está lá, parado no Senado, não acontece nada, ninguém quer tocar no assunto, mas seria muito bom. Né? Hoje né, os 3 candidatos estavam juntinhos lá na posse do Barroso e tal, todos com cara feliz. Né? Mas é isso, você acaba com foro privilegiado, você reduz essa dependência, né, direta dos senadores e parlamentares de uma maneira geral em relação aos ministros, e aí eles passam a poder ter mais liberdade para votar e sabatinar qualquer indicado. Mota, para fechar rapidamente esse assunto que envolve Valdemar Costa Neto, esse receio dos parlamentares e da classe política como um todo em relação ao Supremo Tribunal Federal, pode explicar essa fala do presidente do PL? Eu acho que sim. Se você pensar um candidato a uma vaga na Suprema Corte, tem que preencher alguns requisitos. Um deles, imagina-se, né, um robusto conhecimento jurídico. O outro, no mundo ideal, seria uma experiência como juiz. Mas um dos critérios principais deveria ser a capacidade de deixar de lado paixões pessoais
ideologias e acertos políticos e julgar apenas de acordo com a lei e com a Constituição. Esse último quesito talvez seja o mais difícil de todos.